Te quer ficar vendo, né? Não, mas é hábito, eu só olho, é questão de hábito, né? É hábito. É engraçado. É hábito, tem que falar olhando ali. Deixa eu ver onde é que tá o som dela. O som sai daqui, ó. Vou aumentar um pouco o som dela, porque o som tá muito baixo. Desligou a campainha do seu telefone, amor? Agora acho que foi melhor o som aqui dela. Pronto. O som tá melhor. Tá começando a juntar povo ali já. Junta rapidinho. Hoje não deu tempo de ver a lista de... Mandaram esse e-mail só. Vamos lá. Pronto. Já tem, gente. Eu fixo ela aqui. Vamos, internet. Hoje pelo menos não tem lâmpada pra explodir, né? Hoje não vai ter vídeo cacetado. Não tem vídeo cacetado. Deixa aqui porque ela não vai. Aí ela não vai te roubar a atenção, a câmera. Pronto. A Leila, a Luciana, a Sofia, a Santos. Hoje vocês não vão dar risada, porque hoje não vai explodir a lâmpada. Né? Quase teve que chamar aqui o bombeiro na terça-feira, né? Foi muito engraçado. Na terça-feira. Se o som estiver bom aí, vou pedir pra vocês aí dar uma curtir pra gente. Como é que tá o som aí? Como está o som e o áudio? Não, o som e o áudio não tem como, né? E a imagem. Como é que tá o som e a imagem aí, ô Leila? Leila, Luciana. Leila, Luciana, Sofia. Quem mais tá aí já? Som ótimo. A Andréia Schusba. Acho que é o nome assim mesmo que fala, né, Andréia? Boa noite. Hoje pelo menos não tem vídeo cacetada, porque hoje não vai explodir a lâmpada. Aqui terça-feira explodiu a lâmpada, pegou fogo, deu uma confusão danada. Né? Teve que a doutora ficou assim. Eu vou pedir até pra Maria. Sem saber o que fazer. Eu vou pedir até pra Maria amanhã editar o vídeo, né? Pra fazer uma vídeo cacetada, né? Explodiu a lâmpada, eu tive que correr, a doutora ficou assim, ó, pá, parada. Tem que chamar um bombeiro com extintor aqui dentro, né? Mas vamos trabalhar, né? Tá bom, o som tá bom, né, Andréia? A Leila acho que tava aí de prontidão, né, Leila, pra chamar um bombeiro pra gente, né? Mas tá bom. Bom, a gente vai conversar um pouquinho sobre mais 7 tópicos da legislação trabalhista, questão das custas das ações na justiça, a questão dos casos de arquivamento judicial, a questão do dano moral, a equiparação salarial, a justiça gratuita, a questão da multa e da rescisão contratual. Nós já conversamos aí nos 2 dias anteriores a questão da demissão, jornada de trabalho, a contribuição sindical, a questão da gravidez, a questão do descanso, a questão do home office, banco de horas, negociação, terceirização e férias. Eu quero... amanhã estou terminando um e-book, já era para ter terminado terça-feira, mas não deu tempo mesmo, a semana foi bem corrida. Mas amanhã estou terminando o e-book, mais tarde na segunda-feira eu vou pôr aí nos comentários, nas aulas anteriores e também aí no portal para que vocês possam abaixar o e-book. Deixa eu só fazer um convite para vocês. Na parte superior aqui da minha página tem um botão cadastre-se. Deixa eu ver. Tem um botão escrito cadastre-se na parte superior. Queria convidar vocês para clicar nesse botão. Tem ali uma ferramenta de cadastro de e-mails. Toda semana a gente
encaminha ali mensagens novas do direito, nova legislação, todas as novidades que saem do direito a gente encaminha por e-mail e vou pedir para você clicar lá no botão cadastre-se, aí você vai lá na tua caixa de e-mail, confirma lá o teu e-mail para que você possa receber semanalmente informações de direito. Valdemir, tá bom o áudio aí? Hoje trabalhei 8 meses sem registro. Quando fui registrada, me pagaram R$240 e meu salário é R$1.900. Você entendeu a mensagem dela? A Silvana Oliveira diz o seguinte: então, trabalhei 8 meses sem registro e quando fui ser registrada, me pagaram R$2.480 e meu salário é de R$1.900. Tem que ver as verbas aí, se discriminar. Mas não te pagaram as verbas da rescisão trabalhista, Silvana? Mas, doutora, vamos lá. Vamos seguir o trecho aqui. Agradecer a Viviane também aí, a pastora Janaína, a Luciana, a Andréia Chusba, a Leila. Quem mais está aqui? A Sofia. Hoje a gente vai conversar sobre as custas das ações judiciais, casos de arquivamento judicial, dano moral, equiparação salarial, justiça gratuita, multa e rescisão contratual. Com esses serão ao total 17 tópicos que nós conversamos aqui durante 3 dias. Doutora, a questão das custas das ações na justiça. Teve alguma mudança? Quem pagava antes? Mudou isso? Como é que funciona isso agora, doutora? Então, as custas na justiça do trabalho geralmente ficava para a parte que perdia o processo. O reclamante, o empregado, basicamente distribuía lá o seu processo e conseguia a gratuidade da justiça, então a isenção, né? Ou seja, o funcionário que entrava com ação, ele acabava às vezes não pagando, porque sim, a regra judicial aquele que promove a ação pagará os 2% em cima do valor da causa, em cima do valor do processo. Mas na justiça do trabalho ele fazia aquela declaração de gratuidade e conseguia lá o benefício. E a empresa, sendo condenada, que geralmente sempre tinha alguma irregularidade, o juiz na condenação arbitrava lá o valor. Condena em R$2.000 e as custas incidiam em cima dessa condenação. O empregador, ou seja, aumentava a despesa do empregador. Com a regra pós-reforma, que entra em vigor em novembro, essas custas poderão ser rateadas entre empregado e empregador. Mas existe algum critério desse rateio, dessa decisão de divisão entre empregado e empregador? Então, o empregado fez 10 pedidos e perdeu alguns. Naqueles que ele perdeu, ele pode pagar as custas. Ou seja, 2%. é proporcional. Proporcional. Tá, é só deixar bem claro que todas essas regras novas irão valer a partir do mês de novembro. Existe um vacatio legis aí, um período de adaptação da lei, melhor dizendo, né? E a nova legislação trabalhista, então, vai entrar em vigor a partir de novembro. Então, tudo que a gente conversou aqui nos outros 2 dias irão valer a partir de novembro. A segunda questão, doutor, é casos de arquivamento judicial. Houve algum... Se o empregado, por algum motivo, não fosse à audiência, o que o juiz fazia? Ele arquivava o processo e ele poderia propor novamente o processo. Vamos supor, aquele dia da audiência... Eu acho que houve acho que travou um pouquinho. Como é que tá aí a imagem para vocês? Está saindo legal? Travou? Como é que tá a imagem para vocês aí e o áudio? Eu acho que travou um pouco. Andréia, você disse que interrompeu o vídeo, saiu certinho agora? Ó, para mim saber aí, eu pedi para vocês aí, se possível, compartilharem ou curtir aí o vídeo para mim saber se está chegando legal aí a imagem e o áudio, porque não estou conseguindo acompanhar aqui. Não sei se travou. Peço para vocês curtirem aí. Bom, eu acho que tá legal. Então, doutora, a questão dos casos de arquivamento judicial, como era antes e como ficou agora com a reforma? Então, o empregado propunha o processo, a reclamação trabalhista por um advogado ou ele mesmo, não ia à audiência por algum motivo. Se ele não comparecesse, o processo era arquivado e ele acabava sendo isentado das custas, porque via de regra conseguia gratuidade. Hoje, se ele propor a reclamação
o juiz agenda a audiência, designa a audiência e ele não comparece, mesmo sendo hipótese de beneficiário da justiça gratuita, ele vai pagar custas pelo arquivamento. Ou seja, se ele propõe e ele não vai... Sem justificar uma um questão de atestado, uma doença, médico, alguma coisa relevante, né? Que nós até aí da área do direito do trabalho estamos falando, aquelas situações lá do 473, casamento, doença, falecimento de parentes, enfim. Se não justificar, ele pode ser condenado a pagar as custas e para que ele promova uma nova ação, ele primeiro tem que pagar as custas dessa que ele deixou arquivada. Porque ele, de alguma forma, ele está usando do Poder Judiciário, né? Entrou com ação, usa todo esse do Poder Judiciário, e aí não comparece na audiência. Isso. Eu acho que é uma decisão correta. Então, isso é novo, né? E para a empresa que não comparecia, a regra era revelia quanto à matéria de fato, ou seja, se tivesse que fazer alguma prova, a empresa não foi, ia sofrer a revelia. E agora? Hoje sofre a revelia, porém o advogado pode apresentar a contestação livremente. Então, Antes não podia. Mas ele apresenta a contestação e tem a revelia do mesmo jeito? Como assim? Não dá para... Não, mas na contestação, se ele apresenta um documento, alguma coisa, aquilo vai servir lá para o convencimento do juiz. Sim. E antes isso era meio restrito, né? O recebimento, tinha juízes que nem recebia a contestação quando a empresa não estava presente, somente o advogado. Doutora, a Sofia pergunta, quem trabalha com alguma carteira assinada perderá algum direito? Não, os direitos adquiridos até novembro permanecem, né? Agora, o que vai acontecer de novembro em diante... Os novos contratos? Não, até os antigos. Os patrões provavelmente aí vão fazer algumas adaptações, porque hoje, se ela tem uma regra em vigor, o empregador pode chamar e falar, vamos fazer um aditivo contratual que de agora em diante aqui vai ser assim, por exemplo. Doutora, eu acho que tudo que a gente já conversou até agora, aí, principalmente no primeiro tópico, quando a gente conversou sobre a questão da gravidez, eu acho aquilo um absurdo, né? Para quem não acompanhou as anteriores, a mulher que ela é mandada embora, e ela descobrir, depois de 40 dias que ela foi mandada embora, ela descobriu que ela está grávida, né? Que estava grávida quando ela foi mandada embora, ela perdeu os direitos. Então ela tem que comunicar, se ela for mandada embora, ela tem que comunicar a sua gravidez em no máximo 30 dias. Esse é o critério legal. Existem convenções que falam tempo maior e a gente não sabe ainda como vai ficar, né? A aplicabilidade. O terceiro tópico, doutor, é a questão do dano moral. Sim. Houve alguma alteração, como era antes, né? E houve alguma alteração considerável? Houve. Antes, o valor do dano moral era o juiz que estipulava. Então, de acordo ali com o processo, as provas, as testemunhas, todo aquele desenrolar processual, ele, avaliando a situação e julgando, ele falava, nesse caso eu vou arbitrar em 100 mil, 200 mil, 50 mil, dependendo do processo. Agora, hoje, pela CLT que vai entrar em vigor em novembro, ela criou aí uma classe de dano moral. Então, a ofensa vai ser a simples, que o juiz vai condenar a empresa até 3 vezes o salário do empregado. Então, se a pessoa ganha R$1.000 por mês e foi um dano simples, R$3.000 de condenação. O escalonamento. Tem o escalonamento. Se descer dano simples, até 3 vezes. Até 3 vezes. Dano médio, até 5 vezes. 5 vezes. E dano grave, gravíssimo, até 20 vezes o salário do empregado. Como indenização. Como indenização. Então, hoje tem um patamar aí, né? E mais, a empresa também pode pleitear o dano moral, a sua imagem, né? Então, o empregado lança lá no Facebook alguma observação. Houve alguma diferença da regra anterior para essa em relação a esse tópico? Então, é que geralmente as empresas não pediam. E hoje? Hoje pode. Né? Então, o empregado... Isso já acontece na área do direito do consumidor, né? A empresa que se sente lesada, o consumidor vai na rede social, faz uma reclamação. Exatamente. Né? Só que aí ele exagera um pouco, né? Isso já né? acontece muito no direito do consumidor. Boa noite para o André de Brito. O Antônio Souza, doutora, ele pergunta se houve as férias mudam na forma da nova lei trabalhista. Houve mudança sim, Antônio. Pode escalar, pode dividir, né, os 30 dias
em até 3 vezes. Sendo que a mínima não pode ser 14 ou 15 dias, né? A primeira, 14 dias no mínimo, e os 2 outros períodos, o mínimo de 5 dias. Mínimo 5 dias. A pastora Janaína Martins, doutora, eu trabalho em uma empresa, entrei para trabalhar em novembro de 2014 e quando foi em 2015, sofri um acidente e fiquei 5 meses afastada. E só tirei as férias em 2016 e agora tirei as segundas férias em 2017. Será que não tem alguma coisa errada, doutora? A senhora pode me tirar essa dúvida? Então, teria que analisar melhor. Mas, se foi acidente do trabalho, esse período das férias aí você não perderia, né? Se fosse um auxílio-doença comum, suspende o contrato e depois volta a contagem de férias. Mas você fala que foi acidente, tem que saber se abriu o CAT, se não abriu, né? Então tem que saber toda uma situação para poder te responder melhor. Diz que travou de novo, eu não sei como é que tá chegando aí o áudio, a imagem, só peço se estiver chegando legalzinho. Se estiver chegando legal, eu peço para vocês curtirem para mim aí, clica no curtir, porque aí eu consigo saber se está chegando aí o áudio e a imagem corretamente, porque para mim aqui tá tudo normal. E aí a Janaína disse que travou. Não sei se travou, tá chegando normal aí. Tá normal, estão curtindo ali. Doutora, e a questão da equiparação salarial, que é o 14º ponto dos 17 pontos que nós listamos? Antes, a mudança relevante aí nesse caso é que antes eram 2 anos de diferença na função entre o empregado e aquele que ele queria a equiparação salarial. Hoje a lei aumentou isso para 4 anos de contrato, a diferença, né? Então, entre o meu salário e aquele que eu gostaria de ter equiparação, não pode ter mais do que esses 4 anos. Ou seja, se tem 2 funcionários fazendo a mesma função com salários diferentes. Se tiver 4 anos de diferença, não tem direito. Se tiverem 4 anos trabalhando na mesma empresa, em 4 anos de diferença. Se tiver... Não, a diferença na mesma função. Na mesma função. Então, esse começou a exercer em 2010, o outro em 2015. Já não tem direito a ganhar igual. Aquele de 2010 pode ganhar mais. Ou seja, se for menor de 4 anos, tem direito à equiparação salarial. Exatamente. Tá. Uma outra questão é a questão da justiça gratuita, doutora. Houve alguma alteração em relação à justiça gratuita? Sim. Essa questão aí foi o que nós falamos. O benefício ele vai ser concedido à parte que comprovar a insuficiência de recursos, e o juiz também pode conceder àqueles que recebem até 40% do salário mínimo, do salário da Previdência, que hoje está em média de R$ 2.012. Então, primeiro tem que comprovar, e sem comprovação para aqueles que ganham até R$ 2.012. A Janaína, doutora, ela manda aqui uma mensagem. Deixa eu achar a mensagem da Janaína aqui. Ela disse que não foi acidente de trabalho. É aquela mensagem anterior que ela encaminhou. Tá. Doutora, eu trabalho em uma empresa, entrei para trabalhar em novembro de 2014 e quando foi em 2015 sofri um acidente e fiquei 5 meses afastada. Eu só tirei as primeiras férias em 2016 e agora tirei a segunda em 2017. Será que tem alguma coisa errada, doutora? A senhora pode me tirar essa dúvida? Então é que suspendeu o seu contrato de trabalho. Então, período de adquirir o direito de férias, ele ficou suspenso por causa do afastamento. Doutora Luana, a Sofia, que eu sei que é extremamente curiosa e que vai ser advogada, ela pergunta como ficou a questão do fundo de garantia. Creio eu, ela pergunta se houve algum tipo de mudança, de alteração. Continua os 8% em cima da remuneração, não mudou nada. A obrigação continua a mesma, regida lá pela Lei 8.036 de 90. E em relação à multa, doutora, houve algum tipo de alteração? Como era antes e como vai ficar futuramente? Então, a empresa levava uma multa por empregado não registrado e essa multa ia para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Hoje criou-se um critério aí na reforma, fala o seguinte, que a empresa que não tiver o trabalhador registrado, ela paga uma multa de R$3.000 por empregado sem registro. Ou seja, hoje a regra empregado é que sem registro, R$3.000 de multa. E se for microempresa ou empresa de pequeno porte, aí essa multa reduz para R$800 por empregado sem registro. Não vai para o empregado essa multa, tá? Deixar bem claro, ela vai para o Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, o Ministério do Trabalho... Ou seja, então a regra hoje, se tiver um empregado sem a carteira assinada... Se for ME ou EPP, R$800 por empregado. Tá. E como isso atualmente? Não. Ou como vai ficar? Hoje leva uma multa e o fiscal arbitra. Né? Ele arbitra o valor. Exatamente. E com a reforma vai ficar de que forma, doutora? ME ou EPP, R$800 por empregado sem registro,
e as empresas normais R$3.000 por empregado sem registro. Tá, doutora, o 17º tópico, dos 17 que nós já conversamos aqui, é a questão da rescisão contratual. Essa mudou e o pessoal tem que ficar bem atento aí, porque o empregado que tinha mais de um ano de trabalho na empresa, o sindicato obrigatoriamente tinha que assisti-lo na homologação, ou seja, a empresa agendava um horário no sindicato da categoria, na falta deste, o Ministério do Trabalho, e lá se conferia os direitos, se estava tudo pago certinho na rescisão. Agora, de novembro para frente, essa rescisão de empregado com mais de um ano pode ser feita na empresa, na presença de advogados. Então, o advogado da empresa e o advogado do empregado, caso ele queira levar um advogado para ajudar ali na conferência. O ideal é que sempre tem um advogado, né? Até porque muitas vezes as pessoas nos procuram e falam assim, pô, doutor, eu entrei que eu tinha tal direito, eu entrei com a ação, fui lá no conselho, no juizado especial, entrei com a ação e acabei perdendo. Não tem como fazer, se você entrou já perdeu, fica difícil, né? Aí eu pergunto, você tinha um advogado? Não, fui sem advogado. Mesmo não tendo a exigência legal de um advogado, o que a gente aconselha é que sempre tem um advogado acompanhando, né? Todo o processo, né? Então, essa homologação, entre aspas, passa a ser na empresa. Agora, tem uma dificuldade aí operacional, porque o advogado vai ter que ir com o cliente até a empresa para fazer a homologação, né? Então, se for advogado do sindicato, também vai ter que levá-lo à empresa para fazer a sua homologação, né? E também é possível, as partes rescindiram o contrato, a empresa, por N motivos, não tem condições de pagar à vista, quer fazer um parcelamento e tal. Bom, se as partes podem hoje, pela reforma, a partir de novembro, elas poderão fazer um acordo, fazer uma petição onde o empregador vai assinar, o empregado vai assinar, os advogados de cada um vão assinar e vão levar esse acordo à Justiça do Trabalho para que ela homologue. Ou seja, o Juiz do Trabalho meramente vai homologar o acordo. O que a gente percebe na nova legislação trabalhista é que ela é muito... ela prestigia sempre o acordo entre empregado e empregador. Ela veio com essa impressão de dar vida ao que as partes resolvem entre elas, né? Só que aí vem as questões, né? O empregador tem mais condições. Acontece que o empregador, muitas vezes, um dos pontos aí é a questão da jornada de trabalho, né? Tem ali 1 hora de intervalo na hora do almoço. O empregador fala, olha, chega, por exemplo, aí pro André, que está acompanhando aí, o André Luiz de Brito, né? O empregador chega pro André e fala, André, olha, você não vai mais almoçar durante 1 hora. Vou fazer a minha proposta agora, está aqui o documento para você assinar. A minha proposta agora é que o teu almoço seja de meia hora. Aí imagina o André, precisando trabalhar, precisando de emprego, ele vai falar, não vou concordar. Né? É isso ele, com esses mais de 13 milhões de empregados aí, vai acabar concordando. Né? Mas como é que fica? E essa restante dessa meia hora ele recebe? Como é que é isso? Não, essa meia hora, se extrapolar as 8, acaba sendo extraordinária, como sempre foi, até na regra anterior. Mas ele folga, né, goza ali da meia hora de almoço ou janta, e a outra ele vai ganhar como salário, e no final, se der mais de 8 horas, ele também terá que pagar hora extra. Só que aí o patrão vai acabar fazendo ajuste, né? Mandar um abraço pro Germano também. Doutora, nesses 3 dias nós conversamos sobre a demissão, né? Questão da jornada de trabalho. Vocês estão acompanhando aí, não sei se vocês acompanharam nas aulas anteriores aí, com a doutora Luana, nós conversamos sobre a questão da demissão, jornada de trabalho, contribuição sindical, que antes era obrigatória, né? 1 dia de trabalho por ano. O sindicato recebia, o trabalhador, concordando ou não, ele recebia. A partir de novembro não tem mais essa obrigatoriedade, né? Esse absurdo tópico da gravidez, porque a mulher agora, você que está acompanhando aí, viu, Germano? Saiba que a mulher vai poder trabalhar em ambiente insalubre, né? Logicamente com autorização médica, mas eu entendo que é um absurdo uma mulher grávida trabalhar num ambiente insalubre. A gente não sabe até que ponto isso também
pode interferir no feto e na gestação ali, né? Sim. Que é o maior patrimônio, ou seja, o Estado tem a obrigação de garantir a proteção àquela vida, né? Isso é um tópico que eu entendo extremamente absurdo, né? A questão do descanso, doutora, teve alguma alteração? Foi aquela alteração do horário, que é o que eu chamo, a lei fala de intrajornada, então teve essa redução. Tem também aí a questão do trabalho intermitente dentro desse descanso, dá pra gente encaixar. O que é isso? A empresa pode contratar para que ele trabalhe quintas e sextas, por exemplo, sem que seja um vínculo normal como seria dos demais. Então a questão é aqueles, entre aspas, o free, né? Então hoje o intermitente é o freelance. Então eu posso pegar um garçom para vir só no sábado e domingo, posso pegar lá um atendente do buffet para fazer os finais de semana, e isso não vai me gerar... Um outro tópico aí, que é a questão da terceirização, que está ali também. Hoje a empresa de ônibus, ela vai poder contratar um terceirizado para dirigir o ônibus. Hoje o motorista de ônibus, ele é funcionário da empresa de ônibus. A partir de novembro, a empresa de ônibus vai poder contratar um terceirizado, um motorista de ônibus, um padeiro, né? Que é um outro... Por um lado, para o empregador ficou mais flexível, mas acho que para o empregado isso não foi uma boa notícia. Não, porque a terceirização a gente vê com maus olhos, porque eu tenho diversas situações no dia a dia da advocacia que a terceira vem, o empregador acaba reduzindo ali a margem dela, ela não consegue custear toda a despesa e depois fecha, some e acaba não dando nada para ninguém, né? Michaela, boa noite, tá bom, Michaela? Michaela Fabiane Januário. A questão do home office também, a alteração, acho que pontual, a questão dos custos que o trabalhador tem hoje. Isso ele não vai mais poder, se não for feito um acordo, ele não vai poder mais jogar isso nas costas da remuneração que o empregador paga, né? E ele também tem que ter os equipamentos, por custo dele. O banco de horas, doutora? Banco de horas agora flexibilizou mais, então pode ser inclusive tácito, não precisa nem ser por escrito. Também não preciso mais do sindicato para poder avalizar ali o banco de horas, pode ser entre o patrão. O sindicato parece que perdeu praticamente toda... Eles tiraram, né, um pouco da força sindical. Pouco não, né? Eu acho que a partir do momento que já tiraram até a contribuição sindical... Eles tiraram e realmente estão buscando fazer com que as partes... Empregado resolvam, mas tem casos que não dá, né? Doutora, a questão das férias, nós já conversamos, as férias podem ser divididas em 3 tópicos, sendo que no mínimo um período de 14 dias. A questão das custas nas ações judiciais, caso de arquivamento também, o dano moral, né? A equiparação salarial, justiça gratuita, multa e rescisão contratual. Ou seja, resumindo tudo isso aqui, é bem claro que a partir de agora, a partir de novembro, né, que a lei vai entrar em vigor em novembro, ela foi aprovada agora, mas tem um período de 4 meses, e a partir de novembro, quando a lei entra em vigor, o caráter maior da lei é conciliador entre o empregado e o empregador. E aquela questão, né? O empregado, aquela coisa que se falava, né? O que ficou acordado aí no fio do bigode, eles vão ter que pactuar. Uma vez pactuado, o sindicato não vai poder interferir e a justiça vai reconhecer. A justiça vai ter também, aí ficou um pouco engessada. Lógico que até novembro... estão tendo medidas aí para tentar alterar. Teve uma ação judicial também aí dizendo que essa lei é inconstitucional, enfim, vai estar sendo uma guerra, mas... eu acho que esse ponto da mulher grávida, né, trabalhar no ambiente salubre, e eu acho que esse período também de 30 dias da gravidez aí, eu acho que e também, mas a questão processual me preocupa mais, doutor, porque eu penso o seguinte, quem tem uma ação hoje tramitando e está pedindo um dano moral, vamos dar um exemplo de valor para ficar mais fácil o pessoal entender. Imagina que você está pedindo lá hoje 100 mil reais, dano moral. E mais outras coisas, horas extras, adicional, insalubridade, periculosidade. E aí virar uma sentença depois de novembro. Se você não fez prova do dano moral, perdeu o dano moral, certo? Que eu pedi, mas eu não fiz prova, eu perdi. Porque dano moral não pode ser meramente alegado, dano moral tem que ser provado. Exatamente. Né? Não tem como ser legal o dano moral se você não provar. Ok. Aí ganhei os outros pedidos, horas extras, fiz prova, adicional. E
o juiz, na sentença, vai me condenar aos honorários de sucumbência em cima do valor do dano moral e custas processuais em cima do valor do dano moral que eu perdi. Aí vamos visualizar que isso seja em torno de 10 mil reais. Eu ganhei 20 com hora extra e pedido. Quando eu for receber o meu crédito, esses 10 mil vão ser abatidos no 20. Então o empregado está correndo um risco aí, né? Boa noite para Ana Lúcia Gadioli, doutora Ana Lúcia. Minha colega, parceira aí. Boa noite, Ana Lúcia é amiga, é companheira. A Silvana Oliveira diz o seguinte: boa noite, meu esposo recebe um salário de R$ 1.500, porém a cesta básica e salário família foi retirado. Tá certo isso? Então, não tá certo. Porque se ele tem cesta básica e salário família, tem que ver aí a tabelinha que eu confesso que eu não tenho de cor. Porque se você tem um limite, né? Até tantos R$ 1.000 eu recebo salário família. Acima disso, não. Provavelmente ele está fora. Agora, a cesta básica é um direito do trabalhador previsto na convenção da categoria dele. Se foi tirada, tem que ver se a convenção alterou. Eu acredito que não. Certo é que de agora em diante, no próximo ano, né, ainda mais quando entrar a nova lei, muita coisa vai se acomodar. Né? Quando foi aprovado o Código de Processo Civil, nós como advogados, a gente costumava falar que a lei o processo civil era como se fosse um caminhão cheio de melancia andando e que ia demorar um tempo a se acomodar. E agora se acomodou e muita coisa que a gente esperava que ia acontecer lá não aconteceu. Ou coisas melhoraram, né? Principalmente ter mais agilidade nos processos, né? E ela tem um caráter mais conciliatório. Agora, essa nova legislação trabalhista, a gente pode falar a mesma coisa, doutora? Será que vai demorar vai entrar em vigor? E aí, para acomodar exatamente, para a população entender o que vai acontecendo, porque isso é muito novo não só para os advogados, mas também para os trabalhadores, né? Não houve um debate adequado na sociedade, envolvendo a sociedade e os mandatários, né, que puseram a lei. Não houve um debate na sociedade nesse sentido. Não foi uma lei proposta, é uma lei imposta, né? E é uma lei imposta que a CLT é de 43, a que nós temos em vigor hoje. As leis do direito do trabalho também são dessa época. Então, assim, os princípios do direito do trabalho, né, são coisas que sempre balizaram aí essas relações. Então, de novembro para frente, a gente realmente ainda não tem A senhora entende que realmente precisava de uma modernização, de uma modernização? Não, sim, tem coisa que precisa. Por exemplo, essa questão do empregado faltar à audiência, né? Se existe a revelia para o patrão, que ele não vai à audiência, o empregado também tem que ter uma responsabilidade. Tem que ser igual para os dois lados. Essa questão sim, por quê? Porque aquilo que o doutor já falou, move todo o judiciário, pega uma data lá, alguém de repente que estava precisando de uma audiência tem um custo, mais urgente, né? Tem o custo do serventuário, o custo da hora do juiz, então, os documentos, tem todo o custo. Acho que é uma coisa meio que até justa, vamos dizer assim. Agora, essa questão da gravidez, da redução do horário intrajornada, que por mais que as empresas tenham necessidade de que o empregado coma e volte a trabalhar, é difícil uma empresa dar uma hora, a gente sabe de tudo isso, para quem assessora a empresa sabe da dificuldade, mas uma hora é uma questão de saúde, porque todos sabemos que nesse momento da refeição, logo em seguida, a pessoa tem uma queda de rendimento. Isso eu não estou falando na revelia, tem estudos nessa área. Então, aquele que trabalha na construção civil, com uma máquina, ele comer e voltar em meia hora, ele está propenso a um acidente de trabalho, isso é óbvio, né? Então, se a senhora pudesse elencar um ponto que a senhora entende que foi positivo e um ponto que a senhora entende que, olha, isso aqui eu creio que não vai dar muito certo não, doutora Luana. Se a senhora pudesse elencar, né, do que a gente conversou aqui nesses 3 dias, né? Um ponto que deu certo e um ponto que a senhora entende, olha, isso aqui eu acho que não vai ser legal. Um ponto positivo é essa questão das custas aí do arquivamento. Acho que isso estava faltando, dar um equilíbrio melhor. Colocar essa responsabilidade para o empregado, para que ele, quando acionar a justiça, ter responsabilidade também na hora de acionar a justiça. Ele tem que se comprometer com isso. Agora, um ponto geral, abrangendo tudo, eu acho que deu muita força para a negociação entre patrão e empregado. E o patrão, né, como fazendo uma analogia ao Código de Defesa do Consumidor,
O Código de Defesa do Consumidor veio para equilibrar a balança, porque antes do Código o fornecedor tinha muito mais força que o consumidor, né? O Código de Defesa do Consumidor veio para equilibrar essa diferença, né, entre consumidor e fornecedor. E a lei agora ela trouxe um caráter também, digamos assim, tentou buscar um equilíbrio entre as duas partes, mas esse equilíbrio não vai acabar acontecendo. Não são partes iguais. Porque não tem como, imagina. Não são nós temos no Brasil hoje, não são. em números, mas eu creio que é mais, 13 milhões de desempregados. Imagina você aí, ô Silvana, que está acompanhando a gente aí, a Silvana, o Alexandre que fez uma pergunta aí que a gente já vai conversar. Imagina se o teu patrão chega para você e fala assim, olha, agora na hora do almoço você não tem mais 1 hora e meia. Agora você vai ter que almoçar em meia hora. Você vai falar, não, desempregado pra caramba tá na rua, todo mundo precisando de emprego, né? Fica meio que uma coação, né? Hoje eu conversei com uma pessoa que ela tá com um parente desempregado, aliás 2. E ela falou assim, doutora, nem chamam para entrevista. Não, Tá parado, não tem nem entrevista no mercado. Então é isso que tá complicado. E aí vem essa reforma, realmente. Eu vi que tinha uma pergunta ali. Vou achar a pergunta aqui, peraí. Tem a pergunta do Alexandre Silva do Espírito Santo. Boa noite, tem uma pergunta. Tem um amigo que trabalha em uma empresa, só que a empresa mudou o CNPJ e a razão social. Seria o caso de fazer uma sucessão trabalhista? Hoje seria uma sucessão trabalhista se o quadro societário tiver aí alguma identidade. De novembro para frente, uma sucessão já ficaria difícil se não forem os mesmos sócios. E se ele propor agora a ação? Ele vai ser alcançado processualmente. Ou seja, mas existe uma insegurança jurídica, né? Existe. Porque é uma questão de direito processual isso aí, né? Não é nem de direito só material. Doutora, a gente está chegando aqui a 40 minutos. A gente... esses 3 dias eu creio que deu para a gente informar, pelo menos dar um básico geral, né? Uma visão... Na segunda-feira, vou deixar aí à disposição para vocês que acompanham na rede social um e-book com esses principais tópicos. Nós elencamos 17 tópicos, né? A questão da demissão, a jornada de trabalho, a contribuição sindical, a questão da gravidez, a questão do descanso, a questão do home office, o banco de horas, a negociação, a terceirização, a questão das férias, a questão das custas das ações na justiça, os casos de arquivamento, dano moral, equiparação salarial, justiça gratuita, multa e rescisão contratual. Mais tardar na segunda-feira eu vou deixar à disposição de vocês aí um e-book com as principais regras básicas dessas alterações, né? Nós conversamos aí em 3 dias, eu creio que deu para informar mais ou menos o que está acontecendo. A senhora também vai fazer agora um curso presencial aqui em São José? Começo terça-feira que vem, dia 3 de agosto, lá no curso Êxito. Lá a gente vai aprofundar um pouco mais, são 4 aulas. E a ideia é também preparar os profissionais também da área, não só advogados, mas contadores, profissionais de recursos humanos, para que possa lidar com essas mudanças, né? Porque é tudo muito novo, né? Eu acho que é novo não só para o empregado, mas para o empregador também. Porque existe muito empregador sério e correto que não vai querer de forma alguma prejudicar o seu empregado, né? Mas a gente desenvolveu esse curso, eu vou fazer... lá no Êxito, né, do lá Douglas? No Êxito, no curso Êxito, ali no Aquários. Então, olha, vocês estão nos acompanhando, nos acompanhou esses 3 dias. A partir de terça-feira é uma oportunidade, quiser fazer um curso presencial com a doutora Luana, essa questão de você estar é só advogado, doutora? Não, na verdade a gente abriu para contadores e também para pessoas que lidam com folha de pagamento e tudo mais, porque estão envolvidos, né? A doutora Ana Lúcia Gadioli ressalta aqui o seguinte, a redução do horário de almoço pode variar entre os empregados ou terá que ser uniforme na empresa? Tem que ser uniforme, né? Porque senão vai criar... Não pode pôr com 30 minutos, outro com 45? Não, acaba sendo uniforme, até porque senão cria uma diferença aí dentro do quadro e isso pode gerar um problema, né? Olha, a Tânia diz o seguinte, é muito interessante que medidas como essa existam. É uma forma de contribuir e aumentar o conhecimento das pessoas. Parabéns, professores, pela iniciativa muito produtiva. Tânia, segunda-feira voltam as aulas, hein? Quero te ver na faculdade. Quero agradecer a senhora, doutora, foram 3 dias bem produtivos, a gente está... Foi bem legal.
tentando aqui terminar em no máximo 40 minutos. Semana passada, na terça-feira agora, aconteceu uma pequena comédia. Eu vou pedir para editar e vou soltar esse vídeo, Aproveitem, né? Aproveita que hoje a luz não explodiu, né? Eu não sei quem estava aqui, né, na terça-feira pôde acompanhar uma comédia aqui, né? A gente estava no meio da transmissão, explodiu a luz, pegou fogo, eu tive quase que pegar aqui um extintor, né? Mas são coisas que acontecem, né? O objetivo foi ficar melhor, né, para que eles pudessem acompanhar, doutora, né? Obrigada pela oportunidade, foi muito legal falar com o seu público também. E essa é a ideia, né? A ideia agora é compartilhar o que a gente já estudou, já aprendeu e tá aí com... Eu tenho teses que eu penso que tem artigos que são inconstitucionais, que eu acho que os colegas vão poder usar muito nas suas peças, em audiência, porque agora é unir forças e vamos ver o que vem de novo aí pra gente que milita muito na área do direito do trabalho. É como a gente falou em relação ao Código de Processo Civil, é tudo muito novo. Na realidade é um caminhão cheio de melancia dentro, que vai ter que andar um ano para se acomodar, para saber o que vai acontecer. Talvez alguma coisa mude, eu já ouço comentários aí em relação à questão da gravidez, que é uma coisa que eu acho um absurdo, uma mulher grávida trabalhando em ambiente salubre, mesmo com autorização judicial, autorização médica, né? Mas eu creio aí que talvez alguma coisa mude ainda. Então, é muito engraçado quando a gente põe assim as opiniões, porque outro dia eu conversei com uma aluna, trabalha num hospital, e falou que a médica, quando se descobria grávida, ela tinha que ser afastada do seu ambiente por causa da salubridade. E ela às vezes não queria ser afastada porque sabia, como médica, que não teria problema. Aí eu falei, mas cada caso é um caso, né? Então... queria agradecer vocês que acompanharam aí esses 3 dias, agradecer a Tânia, a Sofia, a doutora Ana Lúcia, a Silvana, o Alexandre da Silva, quem mais está aqui? A Michaela, o Germano Rossafa, a Janaína Martins, o Antônio Souza, o André Luiz, quem mais está por aqui? A Alice, a Márcia, a Andréia Chusba, a Viviane Viegas. Viviane, cabeça fria, tenha fé que vai dar tudo certo, né? A Viviane está passando por uma fase complicada aí, uma situação que a gente está tentando ajudar, mas tenha fé, Viviane, que vai dar tudo certo. A Alice, quem mais está por aqui? A Luciana, a Leila, enfim, a Alice, né? Enfim, quero agradecer a todos vocês que acompanharam esses 3 dias, eu acho que de uma forma deu para dar uma geral, né? Agora vem aí um outro problema, que é a reforma previdenciária também, que vai dar uma outra confusão. Na segunda-feira, mais tardar, vou deixar à disposição de vocês um e-book para que vocês possam baixar com essas 17 alterações, e quem sabe, né, doutora, fazer aí um cursinho um pouco mais amplo também, como a senhora vai fazer lá no Êxito, fazer aqui na rede social, né, para que as pessoas que estão nos acompanhando a gente possa aprofundar um pouco mais, porque foi muito básico, né, 3 dias, mas eu acho que dá para... São poucos pontos em relação ao total, que creio que a população toda merece ter acesso. Exatamente, para a população, assim, as coisas que mais são básicas e mexeram nos direitos, acho que deu para dar uma contribuição. Se vocês gostaram, eu vou pedir para que vocês curtam, compartilhem aí, marquem seus amigos. Quem quiser fazer um curso presencial, a doutora Luana, a partir de terça-feira, né, dia 3, vai estar realizando esse curso presencial aqui no Curso Êxito, aqui em São José. Eu já conversei com a doutora e com mais alguns outros colegas para a gente talvez fazer um curso um pouco maior, usando aí a internet, né, fazer um curso online sobre as reformas trabalhistas, porque eu acho que nós conversamos 17 pontos, mas são mais de 100 pontos, e creio que seja importante que todos também tenham conhecimento. Quero agradecer vocês, e a gente vai se falando semana que vem, a gente volta aqui de novo falar mais algum assunto do direito, tá bom? Boa noite para vocês. Tchau, Obrigada, boa noite. Viu? Hoje não estourou a lâmpada, doutora. Hoje Terminamos vivo aqui, né? Tchau. Tchau. Agora vamos desconectar.